Boa noite. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos checar o som aí. Oi, Duda. Tudo bem, gente? Oi, Lu. Fala, companheiro. Você tá bom? Pessoal, dá um aceno pra mim. Estão me ouvindo legal? Obrigado. Então, boa noite, pessoal. Estamos esperando aqui o nosso convidado. Aí, Olei, você tá bom? Essa música tá boa pra você, Olei? Ah, Isa, se você não entrasse, eu não ia começar a live. Jonas Gruber, meu professor de química. Como é que tá, Jonas? Tudo bem, Duda? Legal. Só falta o Betão entrar. Acabou de entrar o nosso convidado da noite. Oi, Isa. Fala, Betão. Boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem com você? Tudo, muito contente de estar aqui Olha, com você. o Ole já começou a fazer bullying com você, né? Sempre, né, cara? O bullying é o que eu mais tive na vida, né? Fez apelidos, né? Ah, Cabeçudo, piu-piu, aí vai, né? daqui a pouco o Napa vai entrar aí e vai começar tudo de novo. Nossa Senhora. Bom, gente, boa noite a todos. Estamos começando aqui com o som de AC/DC. Mas vamos lá. Tudo bem, Betão? Tudo ótimo. Tranquilo? Vamos ajeitar aqui, que eu ia deixar com o tripézinho, só que aí fica deitado, né? O Instagram é meio... É melhor ficar de pé porque as perguntas sobem assim da vertical. Uma vez eu fiz uma live deitado, deu torcicolo. Mas, Não foi. Betão, em nome do Singular, em nome do Ângulo, eu queria te agradecer a presença aqui nas nossas lives de informação profissional. Eu que agradeço. Essa é a nossa 25ª live. Então, muito obrigado. E deixa eu apresentar, então, gente, o Beto, o Humberto, né? Mas vamos chamá-lo de Beto. Betão. Sempre foi Betão. O Betão, ele foi nosso aluno do Colégio Singular de São Bernardo, formado no 3S3 da turma de 1993. E o Betão, ele fez engenharia civil. E ele vai ter uma especialização muito interessante. Ele vai até mostrar umas fotos para a gente do tipo de trabalho dele. É um trabalho que eu confesso que eu jamais imaginaria isso. Betão, então vamos lá. Primeira pergunta. Quando você estava no colégio com a gente, você já queria ser engenheiro civil? Quando é que deu a ideia de você querer ser engenheiro civil? Na verdade, eu já estava praticamente assim, com a ideia firme antes do colégio, na oitava série mesmo. Nossa! Eu já estava com essa ideia, já estava muito entusiasmado assim, não necessariamente já decidido engenharia civil, mas alguma coisa ligada à engenharia, Tá. né? Tanto que até na época eu falei, vou fazer técnico então, já sei que eu vou ser engenheiro. Aí minha mãe não deixou, naquela época a mãe mandava. Minha mãe e meu pai, não. Vai fazer o normal, que é a linguagem deles da época, né? Vai fazer o colegial, vai estudar todas as matérias para depois você resolver. Tudo bem, não teve nenhum problema, né? E na época, meu pai e minha mãe eram dentistas, né? E então tinha aquela coisa, e engenheiro naquela época não era valorizado mesmo, né? Era uma época de muito baixa de obra e tal, né? Então eles tinham muito medo
eu fazer engenharia e não ficar bem na construção, tal, na profissão, né? E minha mãe queria que eu fizesse medicina, tal, aí eu ficava, não, tem que fazer o que gosta. Até você falava muito pra gente, pô, gente, vamos fazer, tem que fazer o que gosta. Fazendo o que gosta, você vai ser feliz e vai achar o seu sucesso é o caminho. Né? E até hoje eu falo isso para eles, tá certo. Eu acho bacana você falar e a gente ajuda você a falar também. E meu pai me deu todo o apoio, né? E fui para frente, né? E fiz os vestibulares, tal, entrei diretamente na Mauá, né? E segui. Betão, você mas você queria fazer engenharia, mas você entrou na Mauá, porque, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, você entra na Mauá já com a carreira definida, ou você entra e lá você pode escolher o que você quer? Na minha época, acredito que hoje também seja assim, você escolhe no final do primeiro ano. Você ainda pode escolher. Tá. Você pode escolher no final do primeiro ano. Acredito que a maioria ainda está assim. Eu lembro na época, na Poli, o pessoal tinha, dependendo do curso, não conseguia entrar. Faziam prova de novo para definir a carreira. Eu não lembro se tinha isso ou era já no começo. Eu não lembro. Tinha alguma coisa assim. Bom, mas de qualquer maneira, você optou por engenharia civil. Sim, exatamente. Bom, então você se formou em engenheiro civil e durante a Mauá você fez algum estágio? Fiz um pouco no quarto ano de 97, só que eu tive que parar porque estava muito puxado o curso ainda. Tá. Né? E voltei a fazer estágio só em maio de 98, que já era o último ano. A Mauá, parecida com a FEI, com a Poli, são escolas, não falo escola porque estou pensando na escola de engenharia, né? Quando a gente fala universidade é tudo, né? São escolas que são contrárias ao aluno já ingressar trabalhando no começo. Entendi. Elas não gostam. Inclusive, quando eu fui fazer estágio, os professores não chamam atenção. Eles entravam muito na nossa vida, né? Falavam, não, você não tem que fazer estágio agora. Você tem que estudar. Você vai ter a vida toda, tipo, você está com 20 e poucos anos, você tem a vida inteira para você aprender essa parte prática que você quer. Mas esse estudo você tem que fazer agora. Então, assim, para você ter uma ideia, até no terceiro ano, onde a carga horária das aulas já começava a reduzir, eles colocavam as aulas espaçadas ao longo do dia. Por exemplo, você assistia uma aula e 2 horas depois você ia para outra aula. Entendi. Exatamente para impedir que você fizesse estágio. Entendeu? Eu vou até falar um pouco disso quando for falar das faculdades, da formação, se você chegar com alguma pergunta como essa. Né? Claro. Aliás, vamos aproveitar. Vamos aproveitar, viu, pessoal? Vamos combinar uma coisa. Vocês podem fazer perguntas à vontade. Eu vou anotar aqui as perguntas e à medida que o nosso desenrolar do bate-papo vai evoluindo, eu vou colocando as perguntas no contexto. Eu acho melhor deixar você pegar aí, que eu não vou conseguir pegar as perguntas aqui. Pode ficar cegado. Então, mas o Betão me conta um negócio. Bom, aí você se formou, você trabalhou. Você trabalha, aliás, num ramo muito interessante na parte de estruturas. Exatamente. Antes da gente começar a falar da estrutura, tá fácil de você mostrar umas fotos aí das coisas que você faz? Sim, eu separei aqui, eu tinha te mostrado o portfólio, né, nesse outro momento, só que eu estava ruim para ver a foto. Então eu separei algumas fotos, sem deixar inflar muito o assunto, onde eu posso fazer uma geral, sem gastar muito tempo para não atrapalhar a live. De vários... Porque, gente, deixa eu só... Por que eu quero que ele mostre isso aqui? Porque a gente fica pensando, o que faz o engenheiro civil? Ele constrói prédio, constrói casa. Então vocês vão ver uma das coisas que o Betão faz e nós vamos falar depois de como é que ele chegou nisso. É uma subespecialidade. Então, é uma matéria... Engenheiro civil, quando eu peguei o CREA, eu fiquei assustado. No dia que eu peguei o CREA, no dia da cerimônia, porque veio o CREA um documento em que você está autorizado a trabalhar e assinar determinados tipos de obras de engenharia. Agora eu coloquei, como é que eu falei, portos, pontes, eu fiquei assustado, falei, meu Deus, tudo isso, a gente tem essas matérias, mas é claro que nenhum engenheiro nasce pronto para sair fazendo barragem, por exemplo. Tá?
É uma coisa meio... Você tem uma formação, mas depois você tem que ir desenvolvendo, você vai... A coisa leva um Vai se tempo, né? especializando, né? Mas mostra para o Exatamente, pessoal aí, vamos exatamente. lá. Vamos lá, na parte de estruturas metálicas, eu vou fazer um geral, vamos girar aqui. Ótimo. Separei aqui algumas fotos, vou começar aqui com alguns exemplos, né? Obras que eu trabalhei, que eu acho legal mostrar aqui que a gente trabalhou, né? Esse aqui é um edifício industrial sendo montado na Argélia, quando eu estava lá em 2005, 2006, tá? Pessoal, Foram 5 mil toneladas de... deixa eu só fazer uma parte aí, Betão. O Betão, ele é Sim, especializado em estruturas. Então, olha isso, gente. Então, isso daqui é estrutura de um prédio, é isso? exatamente. É um prédio industrial, Ah, tá? Que você pode... Cada coluna aqui tem 30 metros de altura e pesa em torno de 40 toneladas. Isso aí é uma aciaria, uma fábrica de aço, onde entra sucata e sai tarugos de aço, tá? uhum. Esse prédio tem esse porte pesado porque ele suporta equipamentos que se chamam pontes rolantes, que é Aham. isso aqui, ó. É uma estrutura mecânica, né, que tem rodinhas que se move, que transporta panelas de aço pelo alto do Tá. edifício. Tá? Panelas de aço enormes, né? Você tem cargas aí de toneladas aí sendo transportadas, né? Então, assim, esse é um tipo de obra de estrutura metálica, um edifício industrial. Uhum. Tá? Vou passar aqui para outro tipo. Uma obra simples aqui, que eu tenho feito recentemente, casa metálica. Casa. Casa Casa metálica. em aço. É, onde está a vantagem da casa metálica? Essa aqui é uma outra casa também, tá? A vantagem dela é que a gente consegue fazer vãos grandes, poucos pilares. Essa foto aqui, ó, são casas de luxo normalmente, tá? Casa de médio para alto padrão. Essa casa, por exemplo, o arquiteto, claro, parte do arquiteto querer fazer uma obra dessa, você quase não enxerga o pilar embaixo dessa suíte principal aqui. Nossa Senhora. Tá? Tem um pilarzinho aqui bem fininho aqui dentro, tá? Mas você quase não enxerga. E justamente por estar numa rampa e querer causar a impressão que a casa está querendo sair voando, entendeu? É uma coisa meio humana, né? Então a metálica Muito louco. permite a gente fazer esse tipo de obra, tá? Vou passar aqui. Torre de antena de TV, torre de telecomunicação, também é uma aplicação. Essa é a obra que eu trabalhei em 2004, 2005. Essa aqui Uhum. fica lá na Vergueiro, em cima do prédio da Unip. Essa torre tem 100 metros de altura em cima de um prédio que também tem 100 metros. No caso, é antena de televisão. Tá. Tá? Aqui, Petrobras, Comperge, Pipe Rack, Pipe Cable Rack, estruturas metálicas para para colocar tubulações que transportam fluidos, transporta gás, água, vapor a altas temperaturas de uma unidade industrial para outra unidade, por exemplo. Tá? Essa obra do Pipe Rack foi o maior projeto que eu já fiz. Tá? Na Uhum. época, montei uma equipe, já estava com uma certa experiência, foi em 2011 para 2012, né? Montei uma equipe de 18 pessoas, onde me deram o cargo de Job Leader para ser o líder da equipe. Eu não poderia eu mesmo estar calculando essas estruturas, Uhum. porque a obra foi muito grande. Para você ter uma ideia, foram 275 estruturas dessas. Foram 9 quilômetros de estrutura dentro do complexo petroquímico. Né? Então, eu Entendi. montei uma equipe de 2 pessoas, coloquei 3 engenheiros para calcular, onde eu equalizei a metodologia com eles. Tá? Tem líder que solta lá para os caras fazerem o que quiserem, mas não, eu equalizei para todo mundo trabalhar. E essa obra tinha que ser rápida, né? Então foi optada por estrutura metálica e um pouco mais avançado que simplesmente fazer metálica e modulada, Tá. onde a Odebrecht, na época, montou um galpão, né, para montar esses módulos e já sai com as tubulações montadas. Então, transportava a estrutura com tubo, com bandeja para cabo pronta para colocar no local final. Tá? É um exemplo também. Foi o maior projeto que eu trabalhei. Eu não sei se eu vou trabalhar num outro projeto desse porte ainda na minha vida. Tá? Mas Esses grande projetos, mesmo, hein? veja, foram 9 quilômetros. Se você colocar emparelhado o pipe rack, né, um do outro, dá 9 quilômetros. Tá? Foi um ano e meio de projeto, para você ter uma ideia. Ô,
Esse aqui é outro prédio, fiz agora, foi o ano passado, né, que montaram a obra da Embraer, tá, um edifício de escritório dentro da Embraer. Ela tem um diferencial que tem 8 metros de balanço. O que é o balanço? Esse prédio sai 8 metros aqui, ó, para fora, sem pilar. Tá. Tá? São diferenciais que você não consegue fazer com concreto armado. Tá? Muito difícil às vezes com concreto armado. Com a metálica a gente tem essa facilidade. Ainda na Embraer, um outro prédio também lá dentro, só que maior, só que um prédio normal metálico, né? Onde a gente leva as peças, já saem todas prontas de fábrica. Então a gente leva as peças e os parafusos para a obra e com guindaste e uma plataforminha de montagem a gente coloca essas peças no lugar, leva os montadores lá para cima para apertar os parafusos. Fazendo um resumo bem rápido, tá? O Shopping Center, esse aí eu trabalhei em 2015, tá? Com estacionamento. Aqui é a parte de plataforma marítima. Tá? Esse aqui é um estaleiro. É interessante. Eu trabalhei com parte de cálculo depois daquele projeto, né? Eu fui para a CETAL em 2013, fiquei até 2015, e na CETAL eu tive essa oportunidade de desenvolver essa parte de offshore. Tá? Que são também prédios metálicos, onde cada prédio é um módulo. É um módulo. Quer dizer, o módulo ele é quase que independente, ele monta totalmente aqui no estaleiro, coloca-se as tubulações, equipamentos, coloca tudo, e issa para a plataforma, que é um navio. Que é para a plataforma petrolífera, por exemplo, dizer assim? Exatamente, exatamente. O petróleo é captado no fundo do mar, ele é levado para essa plataforma, e já se trabalha aí na plataforma. Aí já se faz gás natural, já se faz gasolina, já se faz diesel. Muito já bem. Sai com tudo aí, tá? Bom, enfim, mais algum exemplo aí também de içamento, de um pipe rack pronto já, né? O Betão... Com equipamentos. Esse aqui também é um prédio equipamento, tá? Para você ter uma ideia. Esse aqui eu trabalhei faz 2 anos, na Unilever. É aqui que sai o Omo, o sabão em pó. Quer dizer, você fala, pô, Betão, mas você não faz estrutura? Sim, isso é uma estrutura equipamento, tá? É um prédio onde trabalham pessoas, só que ele é todo revestido por chaparia, que se aquece a algumas partes a 150 graus, outras partes a 200 graus, para secar o sabão em pó. Tá? Ô Betão, enfim, deixa eu falar uma coisa com você aí, dos exemplos que você deu. Certo. Tá, então, pessoal, vocês entendem então esse ramo da engenharia civil que eu, pessoalmente, sabia que existia, até porque eu trabalhei em uma empresa desse tipo, chamada Fichet. Sim. Aliás, eu também trabalhei na Argélia, viu, Betão? A gente já estava conversando a respeito. A gente tem muita coisa em comum. É uma coisa comum. Você trabalhou na cidade de Argel, né? Eu trabalhei na cidade de Tlemcen, que fica lá perto da Cordilheira do Atlas. Que é onde faz o vinho. Dos melhores vinhos que eu já tomei na vida. Muito bem. Deixa eu só fazer uma pergunta. Então, o Betão mostrou para a gente aqui dos tipos de engenharia. Então, nós vamos falar agora de mercado de trabalho para engenheiro. E já tem uma pergunta aqui do Luiz. Como está o mercado interno e externo nessa área? Então, vamos tentar. Viu, Luiz? Eu queria dividir um pouco a sua pergunta no seguinte sentido. Engenharia civil. Então, tem engenheiro civil que constrói estrada, especializado em estruturas como você, prédios, casa, apartamento, barragens, tá? Dessas subdivisões da engenharia civil, qual é que é mais promissora? Qual é que você acha que tem mais o mercado de trabalho? E depois responde a pergunta do Luiz, como está o mercado de trabalho em geral? Tá, entendi. Bom, é uma pergunta difícil, tá? Falar em área mais promissora dentro da engenharia, porque estamos falando de um mercado de altos e baixos, tá? E dependendo da época, você tem mais necessidade tanto em um ou tanto em outro, tá? Entendi. Quando eu formei, agora também é o seguinte, o pessoal a maioria está no terceiro colegial, é isso, né? Terceiro colegial e cursinho. Terceiro colegial e cursinho. Então, assim, eles vão entrar na faculdade, daqui 5 anos vão formar. Onde eu acredito que nós vamos ter outra realidade de mercado, tanto brasileiro, tanto externo também. Tá?
Não sei o novo futuro pós-pandemia, a nova realidade também, porque os conceitos de viver, do jeito de viver estão mudando, né? Uhum. Estou vendo muitas empresas devolvendo salas comerciais e colocando pessoal de home office e se estabelecendo que vai ficar desse jeito, tá? Então, assim, é muito difícil responder essa pergunta. Eu vou falar um pouquinho da minha área, que eu tenho atuado, que eu sempre tive trabalho, tá? Quando eu me formei, o mercado não estava bom, me formei em 98 para 99, não estava bom, e tinha uma área que estava apontando como boa, que era a parte de telecomunicações. Então, comecei fazendo trabalhos de torre de telecomunicações, onde o celular estava começando a ser bastante, né? Então, assim, eu consegui me encaixar naquela área e fiquei uns 5 anos. E logo depois eu lutei para mudar de área, porque eu não queria ser taxado de cara de telecomunicação, eu queria ser um engenheiro estrutural mais completo. Aí fui para a área industrial, tal, também tem, até para você mudar de área dentro disso também tem as suas dificuldades, mas graças a Deus eu consegui. Hoje, por exemplo, hoje nós temos no Brasil uma grande carência para o interior do Brasil, ainda na parte de estradas, que a gente está vendo aí que está se fazendo bastante coisa ainda e eu acredito que tenha muito a se fazer. Tá? A parte de indústria está um pouco duvidosa agora, né? Por exemplo, eu mostrei muita coisa de Petrobras que tenho trabalhado naqueles anos, que era o que estava bombando. E agora você está vendo o petróleo em baixa, né? Na pandemia, o preço do combustível caindo. Caindo, né? Obviamente, exatamente. Tá? A gente vai ter uma tendência daqui para frente, num futuro que não está muito longe do carro elétrico, tá? Onde não vai ser, onde pelo menos no Brasil aí tá se mostrando um país promissor, né? Por causa da cana-de-açúcar, que a gente vai ter o carro elétrico consumindo energia a partir da biomassa da cana-de-açúcar, tá? Diferente dos outros países, que na Europa, por exemplo, se fala muito, pô, lá vai ter carro elétrico, não vai poluir. Outros países muito desenvolvidos ainda faz energia elétrica a partir da queima de gás. Entendi. Entendeu? Então, assim, a coisa é muito, muito, muito volátil. Hoje o profissional ele tem que estar preparado para navegar nesse mercado variável. Tá? E esse preparo eu coloco assim em duas mãos, né? Uma, que é a sua qualidade técnica, a sua excelência profissional, e a outra é a sua qualidade humana, de você desenvolver, saber conversar, saber interagir com as pessoas. Tá? É muito importante. Agora, assim, não pode jogar mais para um lado nem para o outro. Tem que tentar sempre melhorar os dois lados durante a vida. Tá? Durante a vida. Deixa eu só fazer um adendo assim na tua resposta para a pergunta do Vitor. Tá. Nós fizemos várias lives, viu, o Vitor? Aliás, Vitor, não, desculpa, do Luiz. É que o Vitor fez uma outra aqui parecida, que a gente vai comentar daqui a pouco. É o seguinte, o engenheiro, pelas lives que eu bati papo aqui, teve uma com o Lucas, por exemplo, que ele é engenheiro mecânico, formado pela Poli, e ele acabou optando pelo mercado financeiro. Então, o engenheiro, ele parece que ele tem aqui um viés que ele consegue se virar bem melhor que outros profissionais, inclusive, né? Ou pelo menos tem essa característica. E também tem uma engenheira, que nós vamos ver se a gente consegue trazer aqui para uma live, que virou empresária, mas de um ramo que não tem nada a ver do que ela fez. Mas pelo fato de ser engenheiro, entender de matemática, um monte de coisa, conseguiu. É muito interessante essa resiliência que o engenheiro tem a crises, né? Tem até, nos anos 90, começo dos anos 90, tinha até um bar lá em São Paulo chamado Engenheiro que Virou o Suco. O cara não tinha emprego, montou uma lanchonete de suco e se deu super bem. Tem essa. Bom, tem. O Vitor, ele pergunta também, agora vamos ver a pergunta do Vitor, vamos do Luiz. Ele pergunta se tem muitos engenheiros civis atualmente ou ainda é uma área com boa disponibilidade. Em síntese, o mercado, hoje tem muito engenheiro no mercado? Está saturado o mercado? Olha, eu vou dizer que hoje ele está saturado de pessoas com diploma em engenharia.
É um pouco polêmico eu falar dessa maneira, tá? Desculpa. Perfeita essa resposta, perfeita, perfeita, Com perfeita, diploma em engenharia. Se são perfeita, engenheiros, é outra coisa. Infelizmente, a gente está enfrentando um perfeita. problema muito sério, tá? Muito sério. Eu falo até para quem está comprando apartamento novo, tomar cuidado, a coisa tá séria, tá? É Mas isso. então quer dizer, quantidade até que tem, a qualidade que é o problema. Exatamente, exatamente. É, São duas coisas que eu acredito que está acarretando esse problema. Isso vem lá do final dos anos 90 para cá, tá? Uma é, é a introdução dos softwares na engenharia, que se deu em maior massa nos anos 90 e hoje está mais do que estraçalhado, tá? Onde muito cara acha que, pô, vou fazer um curso de software ali e eu vou fazer estrutura e tudo mais. Isso é um ponto. A outro ponto são as novas faculdades que surgiram, tá? Que, desculpa falar dessa maneira, sem querer ofender ninguém ou não, mas são verdadeiras vendedoras de diploma, tá? Tenho colegas da minha área de engenharia estrutural, bem conceituados, que foram dar aulas nessas faculdades e eles simplesmente recebem ordem para passar o pessoal, tá? Para passar. E alguns que não queriam passar o pessoal por causa do mau desempenho, simplesmente perderam a vaga de professor. professores. Foram mandados embora, tá? É, Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Então, assim, tem aquele formado em engenharia e tem o engenheiro. então você entendeu, Luiz e Vitor, que fizeram a pergunta mais ou menos nesse mesmo sentido, né? Então, notem, É, gente, a gente fala para vocês, faculdade de engenharia, ela tem que ser bem reconhecida, reconhecida no mercado de trabalho, é isso que importa, muito importante. E já que estamos falando de faculdades, quais faculdades de engenharia civil, é óbvio que tá. além da Mauá, você recomenda? Eu vou falar já. Eu vou só voltar um pouquinho nessa vírgula, porque eu estou vendo o pessoal muito preocupado com o mercado de trabalho e eu fico até sensibilizado com isso, né? Vou falar um pouquinho só nisso rapidamente. Gente, o mercado de trabalho é variável, tá? Hoje o mercado está ruim porque nós viemos de uma recessão, estamos enfrentando uma pandemia, então hoje está ruim. Agora, daqui 5 anos, eu acredito que vai estar muito bom, tá? O que acontece é o seguinte, hoje estando ruim, o pessoal desanima de fazer engenharia. Então, menos gente faz, e quando tiver bom, vai ter menos profissional. Quando o mercado está bom, todo mundo quer fazer engenharia. Aí passa 5 anos, entra a crise, tem um monte de formado aí. Então, você não tem que ir no caminho que está todo mundo indo. Tem que ir para onde ninguém está indo. Não vai no meio da manada. Tá Tá? certíssimo, certíssimo, É. Agora eu vou falar certíssimo. das escolas, tá? Das escolas de engenharia, tá? Que pelo menos eu recomendo, eu acredito que vale a pena fazer, tá? Eu formei na Mauá, tá? Eu não sei como é que está hoje, mas até pouco tempo atrás, até pelos engenheiros que eu recebi do mercado, é uma escola que eu recomendo, tá? A Escola Politécnica da USP. E se a pessoa, assim, tiver uma vontade enorme de fazer engenharia mecânica, é a FEI. Se É. você se puderem pagar essas faculdades, né? Eu acho que vale muito a pena. Inclusive, assim, eu sei que a maioria aí mora no ABC, tá? Aí uma coisa um pouco pessoal, né? Até fazer uma escola, uma faculdade mais perto de casa não é uma má ideia, tá? Que na minha época eu tinha muito mais tempo para estudar, menos tempo de circulação. Agora tem gente que também quer ir para outro estado, tá? Aí eu recomendo o FMG, Universidade de Minas Gerais, que inclusive é a melhor de metálica, para quem atua com metálica, teve muito incentivo do país, tá? Teve as Olha federais do só, Sul as e, federais. e a do Rio de Janeiro, o FRJ, né? Para parte, até essa parte petrolífera, era muito forte, tá? A Elo aqui já escreveu, quero muito fazer UFSCar. UFSCar, nossa, eu esqueci também. UFSCar é Pronto, muito Elo, boa pode em ficar engenharia civil. tranquila. A Elo devia estar E a USP de tremendo, né? São Carlos. Para você ter ideia, eu tenho guardado comigo até uma apostila da USP de São Carlos também. Tá? A Mauá, eu vou falar um pouquinho da Mauá. Antigamente, quando não tinha tanta faculdade, antigamente, falando lá nos anos 60, tá? Você tinha a Poli, da USP, e a Mackenzie, que era das melhores naquela época.
Só que a Mackenzie era uma escola muito americanizada, então assim, era um engenheiro mais prático, mais voltado para a construção de obra, e o engenheiro da Poli era um engenheiro mais teórico, tá? Voltado para um cálculo mega elaborado de barragem, ou até de uma estrutura maluca que seja. Tá? Aí, nos anos 60, resolveram fazer a Escola de Engenharia Mauá, onde exatamente pegaram metade de engenheiros do Mackenzie e metade de professores da Poli, professores da Poli, e fizeram uma faculdade mista. Então, assim, eu tive aqueles professores velhos, hoje muitos são falecidos, tá? Que eram maquinzistas, e tive muitos politécnicos. Então, criou uma formação de engenheiro, um pouco, não tão técnico igual o politécnico, mas também não tão gestor quanto o do Mackenzie, mas, não tão prático quanto o do Mackenzie, mas que mistura as características. Tá? E aqui, você não falou da Unicamp. Unicamp também. Eu acabei não lembrando. Eu já tive. Olha, eu vou te falar uma coisa. No meio estrutural, principalmente nas empresas que eu tenho andado, onde a gente conhece muitos engenheiros, a formação que a gente mais vê nos melhores engenheiros é realmente Poli, engenheiro de estrutura, né? Poli, Mauá, Unicamp, tá? Na parte mecânica a gente vê muito FEI. FEI e Poli também, tá? Existe também, eu conheço muitos engenheiros estruturais ótimos que não fizeram faculdades de nome, tá? Mas já é uma minoria. É uma minoria, mas assim, eu conheço um cara que eu falo para ele, você é o melhor engenheiro que eu conheço. Ele formou numa faculdade que eu acredito que seja boa, que é de Mogi, tá? Eu acredito que seja boa, porque a maioria das pessoas que eu conheço lá não são ruins. E o cara é o melhor engenheiro de estrutura que eu conheço. Tá? Só que assim, desde a época da escola, o cara já devora os livros. Isso é uma coisa também, é uma formação diferente, né? A pessoa tem que gostar também de estudar. Tá? Eu vou até deixar aqui, colocado aqui, pra você ter uma ideia. Até hoje na minha vida tá aqui, ó, anda junto. Uhum. Tá? Entendi, os livros. Então, o Luiz fez uma pergunta aqui que, olha, eu tô curioso para saber a tua resposta. Engenheiro civil do ITA, ele tem um específico para alguma área de aeronáutica ou é generalista, assim como as outras faculdades? Você sabe isso? Cara, o ITA é uma exceção. O ITA é o seguinte, cara, é uma formação acima do normal. Tá? É uma formação acima do normal. Mas o curso... Desculpa, continua, por favor. Sim. Então, na primeira empresa que eu trabalhei, que foi a Metalco, um dos chefes que tinha lá era um cara formado do ITA. Inteligentíssimo. Engenheiro civil? Engenheiro aeronáutico. E trabalhava com estruturas de torre. E fundação. E o cara fazia fundação também. Assim, é aquele cara, que você der pro cara, ele aprende. Tá? Não importa o quê. É interessante, veja, chega a certas áreas de engenharia, acaba misturando os tipos de profissionais. Para você ter uma ideia, quando eu trabalhei na parte de offshore, a gente tinha equipe que uma parte era engenheiro civil de estrutura metálica e uma parte era engenheiro naval. Engenheiros navais também trabalham com estrutura. Trabalham, entendeu? O engenheiro naval não é só para fazer navio. Tá? Ele tem uma formação muito ampla, muito técnica, que acaba conseguindo atuar em outras áreas. Assim como, por exemplo, eu já ouvi casos, né, não conheci, de engenheiro civil de estrutura que acabou indo para a área de projeto de avião. Tá? O que acontece? Certos tipos de áreas da engenharia têm a necessidade de formar uma equipe muito mista. Entendeu? Onde cada um vai trazer um conhecimento e partir daquele projeto. O do ITA, cara, assim, são caras assim que entram muito na parte de pesquisa, tá? Que também eu dou muita importância, tá? Dou muita importância para essa área, que sem ela a gente não desenvolve, não enfrenta grandes desafios, né? Entendeu? E isso é bem típico do engenheiro, né? Aprender a estudar e aprender a resolver problema, né?
Exato. Agora, claro, tem aquele engenheiro que não gosta muito de estudar, que ele gosta de fazer as continhas mais simples e ir para a obra, ficar na obra lá com o mestre de obra, com os peão, é um perfil também, Aham. tá? É um perfil também. Tem aquele cara lá que é mais administrador. O que eu não gosto muito, isso é um problema que ainda vem vindo lá de décadas, né? Quando eu formei, eu lembro muito bem que tinha um pessoal de RH na Mauá, né, pegando os alunos. Eles não queriam os melhores alunos. Era empresa do tipo Andrade Gutierrez, do tipo da Odebrecht, tá? Eles não queriam os melhores alunos. Aí Melhores eu alunos no fiquei sentido, melhores notas. melhores notas, exatamente. Eles não queriam. Eles queriam muito, eles avaliavam muito a parte humana da pessoa. Até aí, a empresa ela quer o perfil dela, ela opta pelo que ela quer, tá? E foi interessante que anos depois eu bati com a Odebrecht, fazendo esse projeto Petrobras e tudo mais. E eu via muito engenheiro com esse discurso, tá? Pô, eu não preciso ser bom conhecer tudo da engenharia, eu preciso saber administrar e conhecer quem conhece. Esse discurso vinha muito. Aí eu perguntava para eles, tá, mas vem cá, como é que você vai saber quem conhece se você não conhece? Boa pergunta. Desculpa. Desculpa, entendeu? Como é que ele vai saber selecionar um profissional se ele não sabe o linguajar para conversar? Não precisa saber muito, mas, porra, tem um mínimo de bagagem que o cara tem que ter. Então, assim, eu assisti assim, engenheiros da Odebrecht derrubando o guindaste em obra, coisa que não era para acontecer, Nossa. entendeu? Não, sim, isso era ver muito acontecer. E o pessoal alugava guindaste caro, vinha lá da Irlanda um puta do guindaste para a obra, e atolava, e tombava, e atrasava a obra, e no final pegava mais dinheiro para gastar com outro guindaste. Aí comecei a pensar, peraí, então quer dizer que esses caras têm alguma coisa por trás. Porque o dinheiro também acaba uma hora. É verdade. O dinheiro acaba. Onde esses caras estão arrumando dinheiro? Então, assim, por isso que eu defendo que não pode desvalorizar nada, tá? Aquele cara lá só quer, só é muito técnico, não sei o quê. Aquele cara lá só fica com papinho, fazendo política na empresa. Gente, tudo é importante. Tudo é importante. Estudar, saber conversar. Quem me alertou muito na minha formação foi quando eu fui para a IDOM na Espanha. Salva da Argélia, fui através de uma empresa espanhola que me tirou daqui, da IDOM do São Brasil, me levou para a Espanha, me preparou. E ali eu vi outro mundo. Eu vi uma empresa que fazia projeto e gerenciava as obras. E ali eu vi uma empresa, a IDOM, né, no caso da Espanha, ela selecionava os profissionais pela nota curricular. Quer dizer, falei, nossa, no Brasil nunca vi isso. Entendeu? Então, assim, tem certas empresas que preocupam com isso. Tá? Por quê? Porque ela quer a melhor formação do lado dela. O cara quer ficar tranquilo. Ele não quer ninguém derrubando guindaste por aí, entendeu? Eu entendi. E vocês, meus alunos, vocês entenderam essa ideia? Então, isso daí vamos deixar bem claro. A parte técnica é tão importante quanto a parte humana. Tá? Exato. A parte humana de relacionamento, claro. Vamos falar assim, a física não muda. Tá? As leis da física, eu carrego elas na vida inteira. Desde o começo da formação, que tudo. Então, assim, com a física, não tem política, não tem norma, não tem mandar e-mail, vamos fazer uma live. Não adianta, a física não muda. Então, essa não tem que discutir. Você tem que respeitar. Nem o Chico Entendeu? Boca muda, então. Não muda, não vai mudar, não vai mudar. Vai. Então, assim, aí tem a questão de responsabilidade, porque às vezes o que é chamado de técnico, mas isso é muito técnico. Peraí, não é só técnico. Você está fazendo uma estrutura, uma edificação, você está colocando tubulações com produtos perigosos, e se isso tiver um problema, você vai matar um monte de gente. Uma indústria petroquímica dessa, dependendo do produto que vazar, e os produtos nocivos são invisíveis, você mata uma cidade. Entendi. Então, assim, você tem um peso nas costas, não pode brincar com isso. Betão, eu anotei uma palavra aqui e você já acabou de citá-la.
Então, Eu ia perguntar para você, mas já que você tocou nesse assunto, deixa eu mudar uma ordem aqui. tá. A gente, às vezes, via acidentes em pontes no Brasil, cai ponte, você viu alguns problemas que tivemos nas pontes de São Paulo. Por que, ou eu estou enganado, o Brasil Hum. tem muito acidente em obras? Isso procede ou está dentro da Sim, normalidade? não está dentro da normalidade. Não está dentro da normalidade, está acontecendo muito. Edifícios, prédios caindo, pontes. Essas de São Paulo, no caso, elas são pontes muito antigas, então assim, se mostrou muito que, inclusive esse amigo meu que falei para você que é o melhor engenheiro que eu conheço, ele trabalha com pontes, Hum, tá? E eu estava até conversando com ele, a maioria foi falta de manutenção, tá? tá. E também, assim, existe uma dificuldade em fazer manutenção nessas pontes, porque elas são de concreto. Aí eu puxo um pouco pro meu lado da metálica, que a ponte metálica ela é mais fácil de se fazer manutenção, É, tá? faz Por quê? sentido. Não é eterno, não é eterno. O concreto não trabalha sozinho, tem que pôr a armadura lá dentro. E o concreto é poroso, ao longo dos anos aquela água infiltra, tá? Então, assim, aquela ferragem lá dentro ela pode entrar em oxidação, entrando em oxidação dentro do concreto ela estoura. Então, assim, tem que fazer essa manutenção. A ponte, existe esse conceito da construção civil que às vezes constrói um prédio, ele é eterno. Não, não é eterno. É igual, o carro você faz manutenção de tantos em tantos, sei lá, 3 em 3 anos. A edificação também tem que fazer. A ponte, então, nem se fala. A ponte ela tem elementos de concreto ou metálicos. Os apoios na ponte, você pega uma viga de uma ponte. Hum. Ela é apoiada tem uma placa de neoprene para receber ela. Isso também tem que ter uma manutenção, tem que estar acompanhando. Tá? Agora, essas obras de ponte, elas são mais antigas. E naquela época, os trabalhos eram mais sérios, eram mais bem feitos, Ah, tanto no geral. Tá? O que aconteceu? Com a aquisição dos softwares, acabou banalizando muito a profissão. E acabou entrando um monte de gente despreparada porque aprendeu a mexer no software. Só que, pô, o software é só um software, é só uma ferramenta. É igual um carro. Se você não saber dirigir direito, não adianta você ter um carro. Então, assim, infelizmente, no mercado tem gente fazendo projeto de maneira errada. E a consequência é está lá isso na aí. frente. Não, essa obra também, né? Agora, quando no curso. Vou dar um exemplo. Eu Uhum. conversando com uma sobrinha minha que faz engenharia química na Mauá, ela falou Tá. assim que uma das matérias mais pesadas da engenharia química são os reatores, né? Tá. Tudo bem? E na engenharia civil, quais são aquelas matérias pesadas, daquela que você fala assim, ó, se você passar nessa matéria, você já se formou. Qual que é? Tá. Na minha época, bom, tem o primeiro, o segundo ano. No primeiro e segundo ano, era cálculo integral diferencial, física, que são as matérias básicas, né? Aí, na civil, conforme vai avançando, para mim foi mecânica dos fluidos, é uma matéria muito forte, tá? Hidráulica e hidrologia, tá? Hidrologia entra na parte de a sequência da mecânica dos fluidos, né? Não era uma matéria Uhum. que eu gostava muito. Estruturas metálicas também tinham terror. Embora eu É, gostava muito, eu ia muito bem na matéria, né? Por ter me destacado muito bem na matéria, eu entrei no mercado através do professor, tá? entendi. Aconteceu isso, o professor na época, o Andriolo, o mercado pedia para ele, quem que é o aluno que você pode colocar para minha empresa? Então ele selecionava, entendeu? Era feita dessa maneira. Então, assim, eu diria, foi metálica, foi mecânica dos fluidos, hidráulica e hidrologia, tá? Hum. O terror da galera é o começo, são os 2 primeiros anos, onde as matérias são muito semelhantes, que é Aliás, física. existe até uma ideia de que assim, a faculdade de engenharia, na realidade, começa no terceiro ano. O primeiro e segundo ano é praticamente continuação do vestibular.
aí que faz o grande filtro, né? Então, Exatamente. começa terceiro ano e vai embora, né? Mas Exatamente. você sabe que você falou uma coisa interessante que eu gostaria de fazer um comentário. Tá. Reparem, gente, que ele conseguiu um emprego, ou pelo menos um estágio, através de um professor. Veja também como é importante esse network que se tem com os docentes, né? Sim. De você fazer aquele papo network que eles sempre indicam. E no singular até acontece uma coisa interessante de alunos nossos que vão fazer pedagogia, e a gente sempre precisa de estagiário pedagogo para trabalhar com a gente. E quando ele tem um contato com a gente, sempre dá uma azeitada aí no diálogo, né? E então, a matéria. Sabe que matéria que eu imaginava que era, Betão? Bom, Era. Não tem uma matéria chamada cálculo estrutural, se eu não me engano, não é alguma coisa assim? então, existe a matéria, a primeira matéria que a gente tem ligada à estrutura, ela se dá no segundo ano, chama resistência dos materiais. Resistência dos materiais, tá. Resmat. Exatamente. Lembrei. SMAT, exatamente. Só que assim, o que eu falo muito, né? A gente começa a ter as matérias técnicas de engenharia um pouco no segundo e para o terceiro ano para frente, da engenharia civil, né? O primeiro ano, você vai rever física, vai rever cálculo, matemática, e de uma maneira muito aprofundada, tá? Muito aprofundada mesmo. Computação também, tá? A gente era muito cobrado, a computação, no caso, até o Oli falou ontem, vou até lembrar, tinha programação, Turbo Pascal, aquela parte lá, né? E só que acontece, essa base da física, do cálculo integral diferencial, ela te prepara para se formar engenheiro, na verdade. O que acontece? As tecnologias, elas mudam muito rapidamente ao longo dos anos, só que aquela base ela mantém, tá? Eu vou falar um pouquinho da formação. Você está lá no curso. Pô, tô lá, vou ter física. Cara, se passar batido na física, puta merda, até na parte estática da física, soma de força igual a zero, passou batido, vai chegar na resistência dos materiais, ele vai chegar um monte de banana. Não vai entender. E vai chegar na teoria de estruturas, muito menos. E na hora que chegar em estrutura metálica, vai achar que é coisa de maluco. Então, assim, jogou fora tudo aquilo. É verdade. Então, assim, uma coisa é sequência da outra. O negócio é começar com o pé direito bem firme e subir um degrauzinho de cada vez e vai indo. E na vida também, né? Viu, gente, para começar bem aí numa faculdade de engenharia, aliás, faculdade de exatas de uma maneira geral, né? Exato. Colégio, e com uma base boa do colégio, é fundamental, Sim. hein? Isso daí Sim. deixa bem claro. Sim. Vou mudar de assunto. O Oley fez uma pergunta, o nosso querido Oley. E aí, como é que foi trabalhar na Argélia? Vamos ver. Você trabalhou na Argélia em 1900 e... Não, foi 2005. Betão, você sabe em que ano que eu trabalhei na Argélia? Que ano? 1979. A independência da Argélia ocorreu em novembro de 1962. 68. Então, 68. quando eu fui para a Argélia, bom, aliás, eu sou alguns meses mais velho que a Argélia, só para você ter uma ideia. A Argélia era um país que tinha 17 anos. A Argélia era um país adolescente. E, de fato, já naquela época, eles tinham uma necessidade muito grande de obras. Tanto que eu estava trabalhando lá numa construção da represa de Elis de Har, que fica na cidade de Tlemcen. Mas eu fui numa época, você foi em outra. Conta pra gente a sua experiência na Argélia, então. Tá, na época para mim foi um grande desafio. Deixa eu só fazer uma parte, perdão, Betão. Olha, gente, em várias lives, o Oley, da live de ontem, foi para Inglaterra, trabalhou na Inglaterra. Você pega o Fábio, o Negrão, ele trabalhou, por exemplo, ele mora no México, trabalhou no México. Tá. O Renato Xavier, nos Estados Unidos. Nós vamos fazer uma live com o engenheiro têxtil lá dos Estados Unidos. Até aí tudo bem. Agora, a Argélia, desculpa, mas é a primeira vez. Exatamente. Você tem a Foi uma palavra. coisa muito maluca, que assim, eu era muito aquele tipo nerd
vou até falar um palavrãozinho, né? O que o pessoal usa aí. O cara é meio nerd de cabaço. Cabaço é aquele cara assim, que trava com as coisas, tá? Então, assim, eu não falava inglês, até 2004, até hoje ainda não, meu inglês não é bom, né? E eu estava nessa empresa, na primeira que eu entrei no mercado, que é Metalco, que também fez parte da minha formação de metálica, né? E em 2004 eu fui para IDOM, que é uma empresa de projeto multidisciplinar, industrial. Uhum. Um projeto químico, um projeto petroquímico, de indústria, que eu falo multidisciplinar, ele junta engenheiro civil com mecânico, com elétrico, e todo mundo ali se matando para fazer um projeto de uma indústria para funcionar. Tá? A IDOM é uma empresa espanhola, que um amigo meu que eu conheci na pós da USP, né, me chamou para ir para lá para trabalhar com ele. Eu entrei na IDOM em setembro de 2004. Em novembro de 2004 mesmo, coisa assim, 2 meses, chegou um e-mail lá perguntando se tem algum engenheiro interessado em ir trabalhar em uma obra na Argélia, na parte de gerenciamento de obra. Veja, não era cálculo, não era para calcular igual eu fiz, era para ficar na obra. Tá? Aí os caras chegaram para mim, Eu já tô rindo porque eu tô lembrando das coisas. Bertão, eu chamo o Bertão mesmo. Bertão, vamos mandar seu currículo? Eu falei, você tá louco? Eu não falo outra língua. É um país que nem imagino como seja. A internet não era como é hoje, naquela época. Tá? Nem imagino como seja. Você tá louco? O e-mail eu apaguei. Aí ele falou, vamos mandar de brincadeira ver o que dá? Eu falei, tudo bem. Montei o currículo, mandei. Passou assim 2, 3 dias, os caras interessaram no seu currículo. Lá da Espanha, que era a matriz da empresa. Fiz assim, tem alguma coisa estranha aí. Fui lá, aí fui navegando, falei, tinha um pouco de medo nessa questão do terrorismo, tá? Aí eu liguei no consulado, perguntei pro cônsul lá como é que é a Argélia. Ele falou, um país maravilhoso, tal. E eu tava com uma visão, tá? Eu tava com uma visão. Eu falei, quer saber? Vou encarar. Aceitei. Aí eu fui também na parte da negociação. Falei, deixa eu ver essa parte aqui. Tá, essa hora, a hora do mercenário. O engenheiro tem um lado mercenário, tá, gente? A gente é escorraçado certas horas, mas também na hora de querer o tapetinho a gente vai pedir também. Tá? Tá bom. Então, assim, fui pegar as condições. Sim, deram condições assim maravilhosas para mim. Praticamente triplicar o salário, custo zero no país, não ia gastar um centavo meu, da apartamento, dá tudo lá que você precisa. Né? E eu olhei assim, tá interessante. Mas eu não falo francês. Os caras, não tem problema. Bom, enfim, me deram um intensivão de francês antes de eu sair do país, de 1 mês, tá? Onde eu tinha aula de francês todos os dias, onde tinha uma aula intensivaça um dia e uma aula normal no outro dia. O que é aula normal? É 2 horas de aula. O que é um intensivaço? É um curso que você entra 8 da manhã e sai 7 da noite. Uhum. Onde você tem professor 1, professor 2, o almoço, depois outro professor, o dia inteiro, onde não se permitia que você dissesse uma palavra em português. Tá. Um intensivaço assim, devastador na minha cabeça. Beleza. Aí o combinado era, vai para a Espanha, você vai ficar 2 semanas na Espanha, e depois você vai para a Argélia. Essas 2 semanas de Espanha virou 2 meses. Entendi. Até aí tá bom. Me preparando, né, com mais cursos de francês e preparando o projeto. O projeto que eu ia encarar lá. A IDOM tinha uma característica, né, ela gostava de engenheiros técnicos para colocar na obra. Como eu te disse, ela contratava pela nota. Só que ela influenciou muito na minha formação também. Ela contratava a pessoa pela qualidade técnica. Quer dizer, ela gostava dos nerds, pegava os nerds, os caras que devoram a engenharia. Só que pegava os caras, quase colocava e falava, vem cá, agora é o seguinte, você é engenheiro, você é técnico, você adora isso. Só que é o seguinte, você vai ter que aprender a conversar, aprender a negociar, aprender a fazer faturamento, aprender a fazer proposta comercial, aprender a gerenciar, aprender a lidar com as pessoas. Ela queria formar isso, entendeu? Enfim, pisei na Argélia. Cheguei lá, eu vi um país atrasado, mas com um pessoal muito amável.
E Eu uma tenho coisa essa que eu mesma não, impressão. é, Gostei muito do e uma coisa que eu argelino. não esperava, porque assim, pô, norte da África, eu sou descendente de libanês, tá? Então assim, fui criado conhecendo da cultura árabe, por ser descendente de libanês. E Uhum. ali é um país árabe. Então, nesse aspecto, eu tive muita facilidade. Por ser brasileiro, eu tive muita facilidade, Uhum. tá? Vou voltar um pouquinho. Quando eu cheguei na Espanha, eu percebi que nenhum do o pessoal da engenharia da Espanha, ninguém queria ir para a Argélia. É verdade. O pessoal que preferia ir para o Rio de Janeiro do que para a Argélia. Uhum. E eu olhava Bom, assim, pô, eles tinham esse medo, esse medo. E quando eu cheguei na Argélia, era um país muito seguro. Tinha terrorismo até 2000 e pouco, que os caras acabaram com o terrorismo, né? E o dono da obra que eu fui trabalhar, o dono da cearia, até outro dia ele mandou um e-mail, uma mensagem no LinkedIn, né? Esse dono da cearia. Ele é filho do ditador Lamari, que é o cara que manda no presidente. Na nossa. época, ele vivia uma ditadura. Então, assim, eu trabalhava para o cara mais poderoso do país. Ele podia pegar a gente, passar na segurança do aeroporto e colocar dentro do avião direto, se ele quisesse. Entendeu? Era um país que vivia uma ditadura. Hoje, acompanhando pela rede social, alguns amigos de lá, eu vejo que eles estão com muita manifestação de rua, muita manifestação pró-feminismo. É um país extremamente machista. Eu ficava assim, É. abismado com isso. Bom, enfim, e foi um desafio pessoal, claro, viver num lugar daquele, com pouca internet, que naquela época, né? E técnico também, porque era montar uma obra enorme, né? 5 mil toneladas de estrutura, ponte rolante, supervisores europeus junto. E eu tinha que fazer a gestão deles também. Era essa a missão. Eu fiquei 1 ano e meio sem pôr a mão em cálculo, né? Mas só fazendo essa coisa de lidar. E um país que muito burocrático, sem muito recurso. Então, assim, foi desafio pessoal, foi desafio técnico também, pessoal. E fiquei muito feliz. Eu ganhei essa desenvoltura que eu precisava, né? E voltei para o Brasil feliz, para encarar o mercado daqui depois. Você aprendeu um pouquinho de árabe? Muito pouquinho. Eles Eu mal aprendi um falam. pouquinho. É, Mas você sabe que realmente, você falou uma coisa muito legal. É uma experiência diferente trabalhar com o povo lá do norte tá da bom. África, né? Porque você, na região de que você estava, tinha muito árabe, na região de que eu estava, tinha muito berberes, né? Berbere, conheci muitos. Já tinha. Mas E é tinha, uma eu conheci coisa, Mobile também. e uma coisa que eu me lembro muito bem, eu fui muito bem tratado e eles gostam muito de brasileiros. Sim, Betão, exatamente. apareceu um reloginho aí e você tem 1 minuto e 40 segundos para mandar uma Tá, mensagem para os nossos alunos que querem fazer engenharia. tá. Bom, primeira coisa, eu vou parabenizá-los pela decisão, tá? Vocês vão ter muito desafio pela frente, não se abalem, porque a gente sobe, a gente cai, a gente tropeça, tá? Mas assim, se vocês gostam, sejam felizes, tá? Eu falo que eu tive bons momentos, maus momentos profissionais, mas eu sou feliz trabalhando, tá? Você está o dia inteiro fazendo uma coisa que você gosta, cara, na hora que eu vejo uma estrutura, vou lá projetar e vejo essa estrutura montada, o negócio acontecendo, é uma satisfação muito boa, tá? Então, assim, sejam felizes, tá? Não se abalem com os tropeços. Eu sei que está tendo muito isso hoje em dia. O pessoal tem essa desilusão, se cobra muito. Não se cobrem muito. Eu sei que essa geração hoje se cobra bastante. A nossa não se cobrava tanto, a nossa era mais relaxada. Então, assim, não se Eu cobrem que eu tanto. diga. A nossa era muito relaxada. E estamos Tá, vivos aqui, ó. tá Não se bom. cobrem tanto e a coisa vai andando. Tá? Betão, mais uma E eu vez, estou muito então. feliz. Mais uma vez, então, em nome do Singular, do Ângulo, obrigado por participar dessa live. Daqui Nossa, a estou muito pouco eu feliz por ligo. participar. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Boa noite, tá? Boa noite a todo mundo. Falou, Duda, Isa, para vocês. Tudo de bom, gente. Até uma próxima live. Amanhã é gastronomia também. Olha lá, Colégio Singular de São Bernardo. Beijo Esse para colégio vocês. singular, né? Muito bom. Até mais, gente. Grande abraço a todos.